Bom, pessoal, fechamos com o exercício número 5, né? Também um presente de Natal. Aqui, ó. Pergunta, exercício 5. Formam os vetores U de entradas 1, 2, 3 e V de entradas -1, -2, -3 uma lista linearmente dependente ou linearmente independente em R3. Então, de fato, só para lembrar, né? Esses dois vetores, né, formam uma lista de vetores linearmente independentes se essa equação vetorial aqui, né, só tem uma única solução. Então, olha só, lembremos que U e V formam uma lista, uma lista linearmente independente em R3 se a equação vetorial só tem uma única solução. Em cujo caso é a solução trivial, isto é, aquela em que x1 é zero, x2 é zero. Mas nesse caso, né, além da solução trivial, existe pelo menos outra solução. Qual? Então, a afirmação U e V formam uma. Esse formam, eu acho que tem uma N, não sei, formam dessa. Forman. Así sí, con N o con M. Forman. Ah, tá bom, tá bom. Sí, forman uma lista linearmente dependente en R3. ¿Por qué? Pro, porque além da solução trivial, aqui 1, 2, 3, ou seja, 0, 0, 0, né? Se expressa como uma combinação linear desses dois vetores, não de forma única. Há mais de uma forma, né, de expressar 0, 0, 0 como combinação linear desses vetores. Por exemplo, essa aqui seria uma maneira de ver, de verlo, né? Outra seria colocar aqui, ó, isso seria 1, 2, 3, mais 1, menos 1, menos 2, menos 3, né? Aqui, ó, 1 vezes 1, menos 1, 0, 2 menos 2, 0 e 3 menos 3, 0. Então, né, aqui a solução seria x1, 0, x2, 0. Outra solução seria x1, 1, x2, 1. Então, os vetores formam uma lista linearmente dependente em R3 e não há papo. Outra forma de verlo, né, se tu talvez o fizeste de outra forma, é provar, né, de forma geométrica, ou seja, se tu prova que esses vetores, né, ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem, então os vetores são paralelos e, portanto, são vetores linearmente dependentes. Então, digamos que tu vê o vetor 1, 2, 3 como a cabeça desse vetor. Então, a ideia, né, era provar, esse aqui o vetor 1, 2, 3. Então, a ideia é provar que o outro, né, o outro vetor, esse aqui seria menos 1, menos 2 e menos 3. E, de fato, né, eles estão sobre uma mesma linha que passa pela origem. E por que isso é verdade? Porque, ó, se eu penso que esse vetor aqui, que esse vetor aqui gera uma linha, né? Esse vetor aqui gera uma linha, ó,
essa linha verde, né? Então, digamos que essa linha verde, né? Essa linha verde é gerada, né? Gerada pelo vetor 1, 2, 3. Né? Então, se eu provo que aquele vetor, esse vetor aqui, pá, 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 é paralelo ao vetor 1, 2, 3, então o vetor azul fica na linha gerada pelo vetor vermelho. E isso assim, por quê? Porque esse vetor aqui, menos 1, menos 2, menos 3, é um múltiplo escalar, né, do vetor 1, 2, 3, e, portanto, esse vetor, né, fica na linha verde. Por quê? Porque é um múltiplo escalar do vetor 1, 2, 3, e, portanto, esses vetores são vetores LD, ou seja, formam uma lista linearmente dependente em R3. E por essa razão, tu responde a outra questão, né, colocada no exercício. Bom, a explicação já te di aqui, e agora mais ainda, é possível que um conjunto, né, com esses elementos seja uma base para R3? Jamais. Jamais esses pontos, né, formarão uma base para R3. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pego um ponto aqui, P, e esse ponto está por fora dessa linha, então não é verdade, né, que para todo P, ou seja, não é verdade, não é verdade que para todo P em R3, a equação vetorial x1 com x1 U, x2 V igual a P, sempre tem a solução. Beleza? Porque se eu pego P, tendo a cabeça de um vetor que não fica deitado sobre essa linha, jamais tu terás, né, como escrever P como combinação linear desses dois vetores. Por quê? Porque quaisquer duas combinações lineares desses dois vetores sempre ficam sobre a linha verde. E, portanto, o exercício está resolvido. Os dois vetores jamais, né, poderiam ser uma base para R3, porque não é verdade que para todo P em R3, essa equação vetorial sempre tenha solução. O contraexemplo é pegar P sendo a cabeça de um vetor que não fique, né, sobre essa linha. Beleza? A prova P2 está resolvida e que em paz descanse.